Quer se tornar um programador web e não sabe por onde começar? Vamos falar sobre isso. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre programação para a internet. Como é que funciona, quais são as linguagens e o que você precisa saber para começar a trilhar sua carreira de programação para a web. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre tecnologia. Como é que a internet funciona, o que acontece quando você chama um determinado site, quando você digita o nome de um site no navegador, o que acontece. Isso é importante que você saiba para você entender todo o fluxo de informação e conseguir entender um pouco melhor o que é front-end, back-end, palavras tão utilizadas aí no mercado. Então, é por isso que nós vamos falar um pouco sobre tecnologia. Depois eu vou partir para o front-end, que é o inicial, que você precisa aprender primeiro para que você consiga começar a desenvolver uma carreira como programador web. Toda a parte que vai estar no navegador, são as primeiras linguagens, as primeiras estruturas que você precisa saber para se tornar um programador web. E na terceira e última parte, nós vamos falar sobre o back-end, que entram linguagens de programação de servidor e nas quais, inclusive, o grande foco desse canal é para falar sobre o PHP, é uma delas. Então vamos começar falando um pouco sobre a tecnologia. O que eu quero falar sobre tecnologia? Primeiro, como é que funciona a internet? Nós temos uma estrutura básica de rede onde cada computador possui um endereço. Todo computador ligado em rede, ele possui um endereço que é só dele. Esse endereço que é só dele pode ser tanto um endereço local, então imagina que você tem uma casa onde tem o seu computador, um notebook, por exemplo, você tem um computador normal, um notebook e um celular. Esses 3 equipamentos, e aí você tem o seu link de internet. Esses 3 equipamentos, mais o seu roteador aqui, o seu link de internet, cada um desses equipamentos tem um endereço único. Porém, esses equipamentos, se eles estão por trás de um roteador, cada um sai para a internet via esse equipamento aqui. Cada um desses equipamentos, eles têm um endereço único, porém que a gente chama de local, que é um endereço que funciona somente dentro da sua casa. Você não consegue acessar esse endereço de fora, ele não é um endereço real. Esse equipamento, o seu equipamento de internet, que a sua operadora instala lá na sua casa, esse equipamento normalmente vai ter 2 endereços. Um local, que vai servir para se comunicar com os outros equipamentos dentro da sua rede, e um endereço real, que é o endereço que vai sair para a internet. Da mesma forma, funcionam os sites. Então, um determinado site, quando você digita lá no seu navegador www.google.com, como é que ele funciona? Você digita ou do seu computador ou do seu celular, essa requisição, ela vai, através da internet, ela vai consultar um servidor que chama DNS. É um serviço que existe na internet, distribuído no mundo inteiro, propagado pelo mundo inteiro, que associa um nome a um endereço. Então imagina você como cidadão, você tem lá seu RG, seu CPF, você tem um número. Então quando você tem, e aí você tem o seu nome. Imagina se você não tivesse seu nome, se você tivesse apenas seu CPF. Você conheceu uma pessoa hoje, ela te fala o número do CPF dela. Imagina, você tem que decorar esse número para amanhã você entrar em contato com ela e ter que falar o número do CPF dela. É muito complicado, não é? Então, para isso que foi criado o DNS. O DNS faz essa conversão, exatamente como o nosso nome. Então, quando você digita www.google.com.br, por exemplo, existem serviços distribuídos no mundo inteiro, existe um serviço distribuído no mundo inteiro que chama DNS, que vai fazer essa troca, que vai falar, olha, o google.com.br o endereço do servidor dele é
tal. São 4 grupos de 3 dígitos cada grupo. E aí esse número está alocado num determinado servidor. Então você faz a requisição para o Google, na internet consulta-se o DNS, onde está esse servidor? O servidor é o número tal. É como se você, eu quero falar com o Rodrigo. Quando você vai para o banco de dados, por exemplo, da Receita Federal, banco de dados brasileiro. Eu quero falar com o Rodrigo. Mas quem que é o Rodrigo? É o CPF tal. Então aí eu tenho os dados. Então aqui é a mesma coisa. Você fala google.com.br, o DNS faz a conversão desse nome para o endereço do servidor, ele vai lá no servidor e fala, olha, eu estou tendo essa requisição, estão solicitando essa informação. Esse servidor vai pegar e vai fazer uma requisição, ele vai processar essa requisição e vai devolver para essa chamada o conteúdo. Esse conteúdo ele tem que estar utilizando 3 linguagens, HTML, CSS, JavaScript, que é o que nós vamos falar na segunda parte desse vídeo. Por quê? Porque é o que o navegador consegue entender. Então, veja, você fez uma solicitação e houve essa conversão de nome para endereço IP. Esse endereço IP é de um determinado servidor que recebe essa requisição, processa ela e devolve. E aí sim você consegue ver no seu navegador. Você quer ver na prática como é que isso funciona? Por exemplo, eu vou abrir aqui um terminal no meu Windows. Existe um comando que chama ping. Então eu vou utilizar aqui ping, deixa eu tirar a maiúscula, ping www.google.com.br. O que esse comando faz? Ele está me mostrando exatamente aquilo que eu falei com relação ao DNS. Então, olha aqui o que ele fala. Disparando para google.com.br e aí ele me dá o endereço IP do servidor que vai responder essa requisição, que é 172.217.162.99. Então, esse é o endereço IP do servidor do Google que vai responder essa solicitação. No caso do Google, é uma cadeia de servidores, mas você tem que ter um servidor específico respondendo por isso, um endereço IP respondendo por isso. E aí você depois desencadeia os serviços que faz distribuição das requisições, enfim, dentro de uma outra estrutura. Mas para a internet, você vai ter apenas esse endereço. Aqui ele está me dizendo que ele obteve a resposta, ele enviou 32 bytes e quanto tempo de resposta e a latência. Então ele me enviou aqui, enviou 4 requisições, recebeu as 4 requisições, ou seja, 0% de perda, está no ar, está tudo certo. E aí ele fala aqui um pouco de estatística para ter uma ideia de como é que está a internet, como é que está o servidor. Então isso é importante que você entenda. Por quê? Se você amanhã ou depois precisa fazer um site para um cliente, o cliente fala, olha, mas eu quero, meu site tem que estar no meusite.com.br. E como é que eu vou fazer isso? Existe uma entidade no Brasil que chama registro.br. Lá você vai registrar meusite.com.br para dizer que é seu, que você quer comprar aquele domínio. Isso chama domínio. Então, google.com.br, meusite.com.br, apple.com.br, isso são domínios que você tem que comprar, que é uma nomenclatura. Você entra lá, verifica se está disponível, se tiver, você compra. E aí você, lá dentro, você tem que dizer onde está hospedado isso. Então aí você vai contratar um serviço de hospedagem, pode ser entre vários provedores, ou você tem até mesmo essas big techs que você cria seus servidores e tal. Então você tem servidores de tudo quanto é tamanho, que aí essa empresa que você contratar o serviço de hospedagem, ela vai te dizer, olha, você tem que utilizar esse meu servidor DNS, que é exatamente isso. Você vai dizer no registro.com.br que meusite.com.br está hospedado no endereço tal, que aí é o endereço do seu servidor dentro da empresa. Então reparem que é toda uma cadeia de comunicação para chegar no servidor onde está o seu site. Então essa é uma estrutura importante você entender, para que você entenda como é que funciona a internet, porque são termos que você vai ouvir muito numa carreira de programação para web. Eu preciso registrar meu domínio, eu preciso apontar o DNS,
enfim, você tem aí passos para que você consiga disponibilizar o seu site na internet. A partir daí, então, vamos passar para a segunda parte do nosso vídeo, onde nós vamos falar de front-end. O que é o front-end, o tão falado front-end? A gente pode até separar um pouco se você for dar uma olhada em vagas de programação, em currículos de programadores, você vai ver que as pessoas têm domínio de front-end, elas vão acrescentar muito mais do que eu vou falar aqui. Por quê? Porque hoje em dia o front-end evoluiu muito. Antigamente a gente tinha basicamente dividido entre em cliente e servidor, ou seja, você tinha uma programação básica no cliente, fazia a requisição, era tudo processado no servidor e devolvia. Hoje, existem algumas linguagens diferentes, na verdade, não são linguagens, é que elas acabaram ficando tão complexas que são quase que linguagens novas, mas são considerados frameworks de, por exemplo, JavaScript, que você faz com que você tenha muitos recursos e muita facilidade e que você consiga desenvolver uma aplicação inteira só no cliente. Mas o que é o cliente? Por que existe essa diferença? Porque a internet funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu estou aqui com o site da Apple aberto. Quando você digita www.apple.com.br, como eu falei, ele vai lá, faz uma requisição, ele encontra o servidor da Apple, faz uma requisição e devolve algo para que você visualize, seja no seu computador, seja no seu celular. Isso que ele devolve, esse pacote de informações que é devolvida pelo servidor, ela tem que obedecer um padrão que o seu navegador entenda, seja ele o navegador do celular, seja de uma televisão, seja de um tablet ou seja de um computador. O navegador, ele tem regras, que é aquilo que ele consegue entender. Então, por exemplo, por que ele está me mostrando isso aqui? Ele mostra essa linha escura aqui em cima, com um menu, essa imagem do iPhone, o link aqui para eu clicar. O que é isso que ele está me mostrando? A gente consegue visualizar de algumas formas. Qualquer navegador, se você clicar com o botão direito em cima dele, por exemplo, eu vou primeiro ver aqui, fonte da página de exibição. Eu estou aqui no Edge, mas no Google Chrome, no Firefox, todos eles têm exibir o código fonte da página. Aqui ele vai me mostrar exatamente aquilo que o servidor devolveu para o navegador. Então, isso aqui são os bastidores daquele site que a gente está vendo. Então, ele está me falando aqui, olha, isso aqui é um documento do tipo HTML, e aí vem uma série de informações padronizadas, seguindo normas, seguindo regras, que o seu navegador vai conseguir interpretar e transformar naquilo que a gente está vendo aqui no próprio site que você visualiza. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo é uma junção de todos esses códigos. E quando a gente fala em front-end, nós estamos falando em basicamente 3 linguagens que o seu navegador consegue interpretar, que são elas: HTML. Então, HTML ela é basicamente responsável pela estrutura de todo o site. Nós temos o CSS, que basicamente é responsável pela parte visual do site. Então, antigamente era mais, se misturava mais os códigos. Agora, com boas práticas, os códigos estão bem separados. Mas, enfim, você tem o CSS, que é responsável pela parte visual. E você tem o JavaScript, que é basicamente, como o próprio nome diz, são scripts, ou seja, responsável pela parte aí de programação, de interação com a sua página. Então, você tem hoje, basicamente, essas 3 linguagens que o seu navegador consegue entender. Então, tudo isso aqui que você está visualizando está sendo processado basicamente utilizando aquelas 3 tecnologias: HTML, JavaScript e CSS. Você dá para identificar um pouquinho aqui. Então, aqui você tem alguns padrões do HTML, o cabeçalho, aí você tem link, por exemplo, quando ele diz aqui, um link relativo a um style sheet. O que é isso?
tipo texto CSS, ou seja, isso aqui é uma sequência de código CSS que, ao invés de estar dentro do código da própria página, eles estão anexados num arquivo separado e embutidos nessa página, eles são carregados externamente para dentro dessa página. Isso facilita a organização, facilita o trabalho, então isso também é muito comum. Da mesma forma, o JavaScript também é muito comum isso acontecer. Aqui alguns códigos CSS direto dentro da própria página, e aí logo mais aqui embaixo começa efetivamente o corpo da página. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de script source type text JavaScript. Então esse, da mesma forma como a gente mostrou lá em cima do CSS, aqui a gente tem uma cadeia de códigos, uma amostra de códigos, diversos códigos em JavaScript que são anexados nessa página através de um arquivo externo. Também facilita muito a organização, facilita a manutenção, o próprio desenvolvimento. E aí, a partir dessa tag aqui, body, a gente começa, enfim, o site em si. Então, aqui vem uma sequência de códigos HTML, você consegue aqui até perceber o iPhone 14, maravilhindo, enfim, dá para você ir identificando cada um aqui, MacBook Air 15 polegadas, então vamos lá, MacBook Air de 15 polegadas, eu estou exatamente nesse trecho aqui, é esse código. Então você tem uma sequência de códigos, aqui é uma tag HTML H2, você tem uma classe atribuída a ela, então uma sequência de códigos aqui que o seu navegador consegue interpretar. Eu posso ver dessa forma, ou eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero saber exatamente esse MacBook Air de 15 polegadas, o que ele é. Clico com o botão direito nele, eu clico aqui em inspecionar. O navegador vai abrir uma ferramenta que ele vai me mostrar exatamente o código daquele elemento onde que ele está. Então ele está mostrando aqui qual é a div que ele está, você vai abrindo e ele vai te mostrando exatamente aquilo, qual a parte do código onde está aquele elemento. Então, por exemplo, você percebe que conforme eu vou passando o mouse em cima aqui dos códigos, ele vai mostrando na tela. Então, é uma forma de você até entender e também, por exemplo, gostei dessa letra, gostei desse tamanho desse MacBook Air. Como é que eles fizeram? Você vem aqui, passou o mouse em cima, então você tem um H2 com uma classe headline. Então, dá para você entender como foi feito, pelo menos essa parte visual. O que a gente pode já ter aí de cara, analisando um pouco essa parte de front-end, como é que isso funciona? O que a gente pode perceber de cara? A gente tem um problema aqui, você vê que eu tô vendo como foi feito o site da Apple. Então, a gente tem um problema aqui de segurança. Então, por isso que a questão da internet está dividida entre front-end e back-end. Porque o front-end a gente consegue, é o que é interpretado pelo navegador. A gente consegue visualizar essa informação. A gente consegue ter acesso ao que chega aqui para o cliente. Então, o navegador aqui, dentro de uma arquitetura, se você já deve ter ouvido falar de uma arquitetura cliente-servidor, o navegador aqui funciona como cliente, ou seja, ele é o que processa e através a informação dele é que vai para o usuário. E nós temos o servidor, que é quem processou e recebeu essa informação. Se você tem a informação que chega no cliente, ela é totalmente disponibilizada. Você consegue visualizar o que é. Você consegue ter acesso ao código-fonte. Então, imagine que se isso aqui, ao invés de ser o site da Apple, fosse um cadastro de cliente de uma empresa. Você conseguiria ver todo o banco de dados dessa empresa? Se fosse utilizando somente o front-end, sim. Mas, por isso que a internet tem essa estrutura separada. Então, você vai ter um banco de dados que você tem todos os clientes. Quando você faz uma requisição, você vai ter algo sendo processado para pegar somente o cliente que é necessário e trazer para a tela. E aí traz para o front-end. Então, é importante esse é um passo muito importante de entender, separar o que é o front do que é do back-end, do que é processado. Por que isso?
porque você precisa entender o que seu cliente vai ver, o que você tem que processar no seu servidor para enviar para o seu cliente. Porque é isso, o que tiver aqui, o cliente tem acesso. Então, da mesma forma como a gente está visualizando código HTML, código JavaScript, também o cliente tem acesso, ele também consegue visualizar. Então, você tem diversos frameworks que muitas vezes até fazem processamento de servidor, frameworks utilizando linguagens que vão fazer um pré-processamento e vão enviar para dentro para o cliente somente código que não tenha nenhum tipo de informação delicada que o seu cliente vai poder utilizar essa informação para fazer, que pegue informação que não era informação que deveria estar ali. Então, esse é um lado muito importante dessa programação para a web. Você tem o front-end, onde o principal objetivo do front-end é, além da parte visual, quer dizer, você tem tudo isso aqui, faz parte do front-end. Olha, quando eu passar o mouse em cima aqui de AirPod, ele vai abrir essa janela e mostrar esses itens de menu que tem um determinado link que, se eu clicar, vai para uma determinada página. Isso tudo é feito no front-end. Porém, isso pode estar sendo mesclado entre uma linguagem de programação back-end e um front-end. Por exemplo, a gente poderia ter aqui um sistema de uma loja, como tem aqui, né? Uma loja online. Então, se eu clicar em comprar, por exemplo, ele vai fazer, eu vou até fechar aqui o inspecionar. Então, ele vai trazer aqui, por exemplo, os modelos de iPhone com valor. Isso, muito provavelmente, não são páginas fixas. Isso aqui está tendo um processamento no servidor, tem um processamento, tem um sistema que vai pegar, vai buscar um cadastro, vai trazer o valor e vai montar um HTML. Então, quando você fala de back-end, ele vai fazer o processamento no servidor, dentro da linguagem específica, e o produto final é uma página, é um pacote de dados onde tem HTML, CSS, JavaScript, para que o navegador consiga mostrar. Perfeito? Então, esse é o conceito de front-end, isso é importante você entender, e esse é o início. Porque se você parar pensar do princípio, se você for caminhar pelo princípio de que o navegador do cliente, que o navegador é o que a pessoa vai ver, o que o seu cliente vai visualizar, ele só entende HTML, CSS e JavaScript, você precisa dominar essas três linguagens. Então, esse é o início de uma carreira de um programador web. Você precisa entender como é que funciona o HTML, como é que funciona o CSS, como é que funciona o JavaScript e ter conhecimento, pelo menos básico, dessas três linguagens. Por quê? Porque senão não adianta, você pode dominar muito uma linguagem de servidor, por exemplo, só que você não consegue montar uma tela que seu cliente consiga visualizar, que seu cliente consiga clicar e selecionar um produto, ou selecionar uma determinada característica, ou, enfim, fazer uma navegação num determinado site ou sistema. Então, é importantíssimo que você domine essas três linguagens, HTML, CSS e JavaScript. Lembrando, são linguagens, a princípio, simples, muito fáceis de você iniciar, mas que podem ser muito complexas. Então, vai depender do nível de complexidade que você quer dar para o seu usuário. Como você está lidando com linguagens do usuário, o nível de complexidade vai depender do nível de complexidade que você quiser. Se você quer fazer um site simples, que ele clica num link, vai para outra página, clica no outro link, vai para outra página, e um site de layout bem simples, você vai utilizar pouco HTML, pouco CSS, pouco JavaScript. Já é possível fazer sem muito conhecimento. Se você quer algo complexo, por exemplo, se você pegar um Gmail, é uma ferramenta extremamente complexa que você faz tudo ali na tela, tem muito código ali de front-end. Então, você consegue desde um site extremamente básico até ferramentas extremamente complexas. Então, isso foi o que eu queria falar para vocês sobre front-end. Agora nós vamos entrar em back-end. Vamos começar a falar um pouco, então, de back-end. Então, vamos passar aqui, vamos falar de back-end.
Back-end é o que é, lembram daquele desenho que eu fiz? Você tinha uma requisição, internet e um servidor. O back-end é processado lá no servidor. Para a questão web, ele é muito utilizado por conta de tudo isso que eu comentei no front-end. Então, você tem todo um processamento, você lida com banco de dados, enfim, com manipulação de arquivos, com manipulação de imagens. Você tem uma série de processamentos que podem ser feitos e que você retorna para o seu cliente um pacote. Você imagina, por exemplo, o PHP. O que o PHP faz? Você faz uma requisição, ele faz todo o processamento, ele pega o resultado final desse processamento, tem que ser um pacote de informação em HTML, JavaScript e CSS para que o seu navegador consiga entender. A gente tem algumas linguagens de back-end. Então, o PHP, para a questão web, hoje é a linguagem mais utilizada no mundo. Por que ela é mais utilizada no mundo? Ela não é a que está sendo atualmente mais utilizada no dia a dia, quer dizer, tem outras linguagens. O Python, por exemplo, está crescendo muito a utilização dela. Porém, você tem pacotes, se você fizer... Hoje o PHP na web está em torno aí de 72% dos sites da internet são feitos em PHP. Por quê? O WordPress, que é uma das ferramentas mais famosas e mais comuns para se criar sites na internet, é feito em PHP. Então, todo site que é feito em WordPress é feito em PHP. É uma linguagem de um aprendizado relativamente simples, uma linguagem que está evoluindo muito. Ela teve um pico de utilização alguns anos atrás, caiu um pouco, cresceram algumas outras linguagens, porém, PHP agora está voltando muito forte, porque ela está amadurecendo muito, tem as novas versões que saíram estão melhoradas, estão muito melhoradas, ela está evoluindo muito, e é uma linguagem que tem aí uma curva de aprendizado muito boa, é uma linguagem extremamente rápida, é uma linguagem bem poderosa que dá para você fazer de tudo com ela, então é uma linguagem muito versátil para a questão tanto web quanto para você gerar serviços que não precisa de interação. Então ela é uma linguagem bem versátil, uma linguagem muito utilizada para a questão, para a programação internet, web. Aí você tem o Python, que também é uma linguagem que vem crescendo muito. O Python tem um foco muito grande, aí tem uma linha do Python com um foco muito grande em machine learning, e aí como o machine learning tem crescido muito, o Python também tem crescido muito, tanto machine learning quanto a questão de ciência de dados, de database, de data mining. O Python é muito forte com isso, então ele cresceu muito nos últimos anos por conta de toda essa questão de análise de dados, de automação de processos. Python é uma linguagem também bem versátil e também que cresceu muito. E aí você tem o Java, que é uma das linguagens mais tradicionais, que tem há muito tempo aí no mercado, e que o Java tem um problema com relação às duas primeiras, que é a questão da curva de aprendizado. Ela é uma linguagem mais complexa, mais difícil, um pouco mais pesada. Então, é uma linguagem não muito utilizada em projetos menores. Java é muito utilizado em grandes projetos, em grandes empresas. E etc. Aí você tem mais um monte de linguagens aqui que a gente poderia ficar muito tempo falando. Mas como o grande foco desse canal é o PHP, eu acho que essas são as 3 principais linguagens aí. Dentro do etc. você tem aí toda a plataforma Microsoft de linguagens para desenvolvimento, internet também, .NET, enfim, que você pode utilizar para desenvolvimento web. Tem um bom mercado também, tem muita gente utilizando, tem grandes empresas que também utilizam. Acho que com essas 3 aqui, a gente consegue abranger muita coisa e entender bastante coisa. Então, vou te mostrar um pouco na prática como é que funcionaria a questão de uma linguagem de servidor. Então, eu vou fechar aqui a questão deixar aqui o navegador. Eu vou entrar até no CD. O que eu quero te mostrar? Eu tenho aqui uma pasta que eu coloquei 2 arquivos. Um arquivo HTML e um arquivo PHP.
Então eu fiz um arquivinho HTML, eu vou abrir ele aqui só para você ter uma ideia do conteúdo dele. Bem básico, então eu aqui simplesmente abri estou informando que ele é um documento HTML. Vocês percebem que o HTML ele é uma linguagem estruturada sempre dessa forma. Ele começa e termina uma determinada tag, que a gente chama. Então aqui eu comecei o documento HTML, começo o cabeçalho, coloco um título. Então o título da página aqui está como exemplo. O título é o que aparece aqui em cima. Então aqui, por exemplo, está comprar iPhone 14 e tal. Esse é o título dessa página. E aí eu fecho o cabeçalho, começo o corpo da página. Vou colocar aqui só um parágrafo escrito Olá Mundo. Fecho o corpo e fecho o HTML. Esse é o conteúdo dessa página. Se eu vier aqui e clicar 2 vezes, ele vai abrir esse arquivo. Então ele está me mostrando aqui, ó, ele está abrindo o arquivo teste.html e ele escreveu Olá Mundo. Se eu vier aqui, fonte da página exibição, ele vai me mostrar exatamente aquilo que eu escrevi no bloco de notas. Então, o código-fonte exatamente o mesmo. Por quê? O que é isso aqui? Essa é uma página em HTML puro. Então, quando você faz uma chamada, vamos supor que isso aqui estivesse dentro do meu site, você fez uma chamada, o servidor verificou, HTML puro, tem alguma coisa para processar? Não, ele devolve o código. Então, o código que está ali, o código que eu programei é exatamente o mesmo que vai para o navegador. Então eu criei aqui uma página somente com front-end, com código 100% puro HTML, não tem nenhum tipo de processamento. Se eu vier aqui nesse segundo arquivo, é um arquivo PHP, eu vou abrir ele também no bloco de notas. Ele é praticamente o mesmo arquivo, então da mesma forma comecei um documento HTML, só que aqui no meu parágrafo eu inseri um código PHP. Então aqui tem um código muito simples, eu abri o PHP, isso aqui para o servidor, eu estou falando para o servidor o seguinte, olha, quando eu insiro essa informação, eu estou dizendo para o servidor, a partir daqui, isso daqui, até eu fechar o ponto de interrogação, então também abri uma tag, fechei uma tag, eu vou até dar um espaço aqui para ficar mais fácil de visualizar, eu estou dizendo para o servidor, olha, isso aqui não é HTML, isso aqui você tem que processar, isso aqui é PHP. Echo é o comando do PHP que faz mostrar, ele vai simplesmente imprimir dentro do meu arquivo o que está logo depois dele. E eu mandei para ele um Olá Mundo. Então, esse aqui é o mesmo arquivo, ele vai gerar esse mesmo conteúdo, só que com um código PHP dentro. Se eu pegar esse arquivo aqui e mandar abrir no meu navegador, se eu arrastar ele para o navegador, por exemplo, vou abrir uma aba nova aqui, vou pegar esse arquivo e vou arrastar para cá. O navegador não vai entender o meu código PHP. Então, o navegador, se eu jogar direto o arquivo PHP aqui para dentro, ele vai imprimir aquela tag PHP e vai escrever aqui o echo Olá Mundo. Por quê? Porque esse arquivo PHP, ele tem uma tag aqui que o navegador não entende, ele não sabe o que é isso aqui. Então, isso aqui para ele é um documento de texto normal e ele vai processar como um documento de texto. Então, ele processou até diferente do HTML. O HTML ele entendeu que era um documento HTML e que ele tinha que processar as tags. Ele pegou e mostrou aqui somente Olá Mundo. No código fonte dele tem tudo isso. Já no PHP, ele não sabe o que é um PHP. Então, para ele, isso aqui é um arquivo de texto que ele simplesmente mostrou o código-fonte desse arquivo de texto. Ah, mas como é que eu visualizaria, como é que funciona o processamento? Então, lembra que eu te falei? O PHP é uma linguagem de servidor, ele está no back-end. Então, você faz uma requisição, essa requisição vai para o servidor processa isso e devolve um código HTML. Vamos simular isso aqui. Não precisa entender, é só para você entender o conceito, tá? Então, o PHP ele tem um comando que eu consigo subir um servidor de desenvolvimento nele. Eu vou simular um servidor. Então, eu venho aqui, php-s, localhost, 2.8080. O que eu estou dizendo aqui?
eu estou criando um servidor internet no meu computador com esse endereço, localhost 2.8080. Esse endereço é como se fosse um www.google.com.br, www.apple.com.br, www.microsoft.com.br. Ele criou um endereço, só que o localhost é a minha própria máquina. Então aqui eu vou conseguir te mostrar como é que funciona o processamento. Então eu vou vir aqui no navegador, vou clicar localhost 2.80/test.php e mando rodar. E olha o que veio, olá mundo. Por quê? Como é que funcionou? Se você ver aqui, ele até fala, eu como servidor tive uma requisição aqui na página teste.php e ele devolveu. O que aconteceu? Vamos olhar o código-fonte disso aqui? Fonte da página de exibição, doctype tal, p olá mundo, exatamente igual ao HTML. Não tem mais aquele código echo php, echo olá mundo. Não tem. E é a mesma página que eu estou processando. Por quê? Quando eu fiz a requisição aqui, o nomezinho exemplo que eu falei que estava ali no título, quando eu fiz a requisição para a página PHP, o servidor PHP processou esse código aqui, ele entendeu que o que está aqui dentro, ele falou, opa, isso aqui não é para eu devolver dessa forma, isso aqui eu tenho que processar. O que eu tenho que fazer aqui? Echo olá mundo. Quer ver que legal? Por exemplo, se eu vier aqui, eu vou copiar essa linha. Eu vou dar aqui echo 1 mais 1. Então, eu estou colocando no código echo 1 mais 1, mas vamos ver o que ele vai imprimir. Vou atualizar essa página. Olá mundo 2. Por quê? Porque ele processou isso aqui. Isso aqui é um código PHP. Eu não estou mandando, se eu for lá no HTML e escrever aqui, Ctrl V, vou tirar o echo e vou escrever aqui 1 mais 1, salvo, eu vou vir aqui no HTML, dou um F5, salvou. Não fechou aqui o coisa. Salvei, dou um F5, ele vai imprimir 1 mais 1. Por quê? Porque é código HTML puro. Então ele só está... O que eu estou falando para ele aqui? Imprima 1 mais 1. O conteúdo desse parágrafo é 1 mais 1. Quando eu faço isso num arquivo PHP, eu estou falando para ele, processe 1 mais 1, ele vai imprimir 2. Então essa é a diferença de uma linguagem de front-end, do HTML, CSS, JavaScript, para uma linguagem de back-end. O back-end ele é processado no servidor e aí ele vai devolver código que o seu navegador consiga entender, ou seja, HTML. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou misturando código HTML com código PHP. Isso aqui é por uma questão de exemplo, não é uma boa prática, não é dessa forma que é o ideal de se fazer, de se programar em PHP, mas aqui é para te mostrar como é que funciona o PHP. Então, por que eu posso, por exemplo, fazer, e aí eu consigo fazer uma consulta num banco de dados, trazer uma relação de clientes, fazer pesquisa, enfim. Por quê? Porque aí eu tenho uma proteção da informação, ela é processada no servidor e a hora que eu for devolver, eu devolvo somente o que interessa para o cliente. Então, essa é a informação que eu queria passar para vocês, para que você tenha uma ideia de como começar uma carreira aí como programador web. Então, se eu fosse trilhar hoje, eu estivesse começando hoje do zero, começa entendendo HTML, CSS, JavaScript, começa brincando com isso, você vai ter que aprender essas 3 linguagens para depois passar para o PHP e aí você conseguir, enfim, fazer seus códigos e devolver isso para o navegador para que você, para o seu cliente, consiga visualizar a página. Tá ok? Muito obrigado, um abraço, até logo.